Setembro, como outros meses do ano, recebem cores para determinadas reflexões que são necessárias para toda a população. Setembro Amarelo é um tema pesado, como é o suicídio, né? Uma pessoa que atenta contra a sua própria vida ou então chega mesmo a atingir esse objetivo. É o tema desse programa Fé e Cidadania que nós já vamos iniciar. Use sua criatividade e se mantenha sempre na moda com os tecidos da Casa São Jorge. Tecidos de todos os tipos com padrões de qualidade. Casa São Jorge, na Avenida 25, número 190, esquina da Rua 8. Telefone 3322 8045. Rapidez e confiança em seguros para veículos, residências e empresas. Escolha Vilaça Corretora de Seguros, onde você encontra também seguros de vida, previdência e de viagens. Rua 24, 1581, entre 13 e 15. Telefone 3322-3532. Fique Zen. O seu dia a dia e sua casa merecem qualidade e bom gosto. O lugar certo é a loja Namastê, especializada em artigos indianos, roupas artesanais, cristais, pedras roladas, pêndulos, orgonites, acessórios em prata e bijus, colchas, incensos. Venha para Namastê, Avenida 21, 367, 14 e 16, 3322 4462. O programa Fé e Cidadania traz hoje como tema a questão do suicídio. É o mês de setembro chamado Setembro Amarelo. Para conversar conosco a esse respeito, nós temos aqui a satisfação de receber a psicóloga da área cognitiva, Patrícia. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde a todos, eu que agradeço de estar aqui, né, falando sobre um tema que é tão importante, né, e precisa tanto fazer um trabalho de prevenção. Patrícia, muitos meses recebem, né, um determinado tipo de cor. Nós temos novembro azul, outubro rosa, mas tem outras cores que até se repetem. O Setembro Amarelo, né, nós refletimos sobre suicídio, mas tem outros meses que recebe também essa cor amarela. Como é que se explica essa atribuição de cores? É porque, na verdade, assim, ainda eles não chegaram num consenso assim quanto às cores, né? Porque o importante das cores é fazer a gente, por exemplo, lembrar. Porque, por exemplo, um exemplo que eu vou dar, quando a gente fala do rosa, o rosa é voltado por quê? Para as mulheres, prevenção para as mulheres. Aí, no caso, o outubro rosa, o câncer de mama, né? E o porquê o setembro amarelo? É como uma alerta, né? A cor amarela para simbolizar um alerta, né? Fala assim, para todo mundo ficar atento, né? Por quê? Porque o suicídio hoje, embora mesmo os números sendo altos, eu acredito que daria números bem maiores, né? Por quê? Porque tem muitos casos que às vezes ficam escondidos, né? Que às vezes a família tem, às vezes, vergonha de falar, ou às vezes fica aquelas mortes suspeitas, né? E por que trabalhar com as cores? Porque a cor é uma forma da pessoa, tipo, lembrar daquele mês, né? Daquele assunto, né, destacando a cor. Então eu acho assim, às vezes falta assim sentar mais e tipo deixar uma cor para cada coisa, por quê? Para não assim confundir. Como todos, se diz, né? Psicologicamente. Sim, ajuda. Ajuda, né? Então, mas é que esse tema, o suicídio, muitas vezes se evita de falar mais nele, né? É um caso tão triste, né? Sim, mas por que evita? Porque acha assim que se falar, a gente vai provocar, e pelo contrário, né? Pra gente prevenir, a melhor forma é o quê? A gente conversar, falar, porque quanto mais a gente sufocar isso, quanto mais a gente guardar, aí que acontece mais. Então, assim, a mídia, eu acho assim que tinha que dar mais, às vezes, abertura, né? As pessoas não tinham, assim, que ter vergonha de falar. Por quê? Porque sofrer, se sentir derrotado hoje são coisas, assim, normais. Mas uma família, né, que tem um caso desses,
fica de fato muito abalado, Sim. né? Tem famílias que a gente vê às vezes que é suicídio, tem famílias que falam aberto, ó, fulano, meu pai ou meu irmão morreu de suicídio. E já tem famílias que às vezes preferem esconder, né, as causas, né? Porque é um tabu, A incidência, né? tem sido muito grande, porque você disse agora mesmo que nem todo mundo relata, né, ou registra, ou então não é tão divulgado, não são tão divulgados esses índices. Sim. Mas vocês sabem dizer se é alta a incidência? Sim, por exemplo, eles já estão nos dados que chegam, por exemplo, que a cada 40 segundos a gente tem um suicídio. No Brasil? Sim, são dados assim, no Brasil. Aí, por exemplo, a cada 3 segundos eles já falam que tem alguém que tenta um suicídio, né? E um dado importante para a gente salientar, que assim, eles já fizeram estudos que mostram o quê? Que as mulheres, elas tentam mais o suicídio do que os homens. No entanto, os homens acabam que conseguem mesmo se suicidar. Então as mulheres tentam mais, mas quem comete mais o ato é o homem. E tem assim também uma idade em que a incidência é maior? Sim, agora os últimos anos eles têm falado muito de jovens, né? Essa faixa etária de 15, 29 anos, né? Que assim, às vezes, por que acontece isso? Porque, vamos dizer, acho assim, desde criança a gente já vem com a questão dos limites, né? E às vezes quando a gente se depara com dificuldades na adolescência, vida adulta, o levar o não, isso é um baque. E as pessoas às vezes não aceitam, né? Se frustrar, né? Não conseguir o que elas querem. Bom, então nós vamos no próximo bloco já perguntar mais detalhes de causas que levam uma pessoa a atentar contra a própria vida ou mesmo dar cabo da sua existência aqui na Terra. É rápido o nosso intervalo, nós já vamos continuar. Serralheria JB. Portões de estruturas metálicas. Portões a partir de R$ 1.250, completos com a qualidade que você precisa. Pagamentos facilitados no cartão ou boleto bancário. Visite nosso showroom, Rua 34, entre 39 por 41, Baroni. Informações 3322 8080. Deixe sua casa do jeito que sempre sonhou. Móveis planejados, soluções personalizadas para o tamanho do seu espaço. Projetos 3D residencial e comercial. Orçamento sem compromisso. Móveis Carajás, Avenida 25, esquina Rua 22. Telefone 3322 4379. Patrícia, o que leva, quais são as principais causas que uma pessoa atenta contra a sua vida? Dê alguns exemplos, ou mesmo consegue dar cabo da sua existência. Sim, por exemplo, quando às vezes assim, eu sinto que a minha vida às vezes não é boa, né? Eu vejo que as coisas não dão certo, problemas com doenças, às vezes também levam as pessoas a optarem por isso, né? Dificuldades econômicas, né, financeiras, né, também é um outro agravante, né, os jovens, por eles não saberem às vezes lidarem com as escolhas, né, porque chega essa faixa etária às vezes de 17, 18 anos, eles têm que escolher que carreira que eles vão seguir, e isso às vezes que acaba muitas cobranças, às vezes de pai, mãe, família, né. Então, assim, é tudo esses fatores. E engraçado que às vezes tem pessoas que falam assim, a pessoa é covarde. Vamos falar assim, quem comete um ato de suicídio tem que ser uma pessoa corajosa, né? E na verdade ele se mata o quê? Porque ele não está dando conta da dor dele. A dor torna-se insuportável. Então a pessoa quer tirar aquela dor, né? Então, assim... E na hora que a gente vai conversar com alguém, que a gente identifica algum sinal que depois a gente vai estar falando, é importante o quê? A gente escutar as pessoas sem julgar, né? Por quê? Porque a pessoa opta pelo suicídio, por quê? Porque ela não vê uma outra saída na vida dela. Então ela fala assim, ó, eu vou então fazer isso porque fazendo isso é uma forma de eu me livrar disso. Né? Então, como ela não vê outra saída, ela opta por isso. Só que quem vai cometer um suicídio, a pessoa assim não resolve isso de uma hora para outra. Ela vai às vezes planejando, né? Ela começa a pesquisar coisas na internet, ver meios, né? Porque a internet hoje às vezes já aponta, né? Coisas que tipo assim, se eu fizer assim, vai dar certo.
Então vamos dizer, quem quer se matar de certa forma, a pessoa já sabe a maneira que ela conseguiria. Existe também uma questão cultural. Parece que eu já ouvi falar que às vezes entre indígenas aqui no Brasil ou no Japão teria um alto índice. Sim, isso é comprovado? Sim, o Japão é um país que eles estão assim numa potência assim muito grande, vamos dizer. Eles não se comparam nem com a gente aqui no Brasil, porque eles estão muito à frente da gente, né, de país de primeiro mundo, essas coisas. O que acontece? Como no Japão eles são budistas, a maioria, né, eles não, tipo assim, quem comete suicídio no Japão não é pecado. É uma questão cultural. Sim, mas assim, claro, tem os fatores culturais, mas assim, eu como assim psicóloga vou falar, claro, que eu não acredito totalmente numa cultura de um país, falar assim, ó, eu vou cometer um suicídio porque eu não vou ficar, depois eu vou morrer e eu não vou ficar sendo vista de forma errada. Claro que tem fatores culturais, sociais, né? Também tem os ataques terroristas, né, provocados por suicídios. Sim, inclusive os números falam que tem mais pessoas que morrem por suicídio do que por esses outros atos terroristas. Para vocês verem hoje como que os números estão assim muito grandes mesmo. E existe também o suicídio quando o desespero não é só também por causas assim. A pessoa chega numa demência tal que acaba tirando a própria vida. Sim, mas assim, é importante a gente salientar que a maioria dos casos de suicídio que a gente vê, a pessoa já tem algum transtorno, né? Ela pode ter um quadro depressivo, ela pode fazer uso de alguma substância, né? Um álcool, uma droga, né? Ela pode ter outros transtornos bipolares, né? Alguma outra coisa envolvida também. Nós vamos então no próximo bloco, Patrícia, pedir para que você discorra para nós a respeito dos principais sintomas que uma pessoa começa a apresentar, né? Quando tem essa possibilidade de atentar contra a sua própria vida e o que se pode fazer, né, nesses casos. O intervalo é rápido, nós já vamos continuar. Do básico ao acabamento, escolha Comap. Todo mês com ofertas especiais. Pisos, revestimentos, porcelanatos, tudo em até 6 vezes no cartão. Construa mais barato com a Comap. Rua 36, esquina da Avenida 47. Telefone 3321-0200. Agora você tem um lugar ideal e agradável para suas festas e eventos. Salão para 110 pessoas, com Wi-Fi, espaço infantil e cozinha completa. Fontão Festas e Eventos, na Avenida 15, entre as ruas 12 e 14. Quando uma pessoa está já arquitetando um modo de tirar a própria vida, com certeza deve apresentar já alguns sintomas ou demonstrar isso no seu comportamento, e esse é um assunto que a Patrícia então pode nos explicar com detalhes, porque, claro, essa pessoa precisa procurar ajuda, às vezes não procura, como que é? Um dos sinais que a gente pode até observar, principalmente assim, hoje eu acredito assim, grande parcela, tanto jovens como pessoas mais velhas, têm acesso a Facebook, né? As redes sociais. As redes sociais. Aí o que acontece? Se a gente for pegar a página, por exemplo, de quem quer cometer esse ato, a gente já pode ver algumas frases, algumas coisas que já pode levar a gente a perceber isso, né? Mas nem sempre seus familiares vão ter acesso a essas. Então, e é importante também falar, pessoal, que assim, as pessoas que são mais próximas de familiares, as chances delas cometerem suicídio é bem menor, né? Do que quem às vezes não se dá bem com a família. Mas sem ser das redes sociais, o comportamento não denota uma tendência? Sim, por exemplo, os emojis, né? Os emojis a gente pode ver só figurinhas tristes, deprimidas, né? Então, assim, a pessoa passa a postar frases envolvendo suicídio, ela coloca de repente que ela não liga pra ninguém, que ela não é nada, que ela não faz falta pra ninguém. E esses tipos assim de frases assim, acreditando como se ela não tivesse mais assim importância no mundo, como se... Mas tem pessoas que não querem se matar. Elas se provocam uma mutilação para chamar a atenção.
Sim, mas no caso, por exemplo, hoje, às vezes assim, de chamar atenção, é porque a pessoa, de certa forma, quando às vezes ela, tô supor, nem todo mundo que se corta, a gente não pode enxergar isso como uma forma que a pessoa praticou o suicídio, né? Embora é uma evidência, mas assim, nós não podemos falar assim, ó, ele tentou o suicídio. Por quê? Porque a gente tem os casos das pessoas que se cortam, porque às vezes elas estão com uma dor tão forte, uma dor que eu falo emocional, que elas se cortam como uma maneira delas aliviar aquele sofrimento delas e se sentirem melhores. Entendeu? Então, assim, nem todos os casos a gente pode falar assim, porque esses transtornos, às vezes, assim, pessoas que se cortam, a gente vê muito em jovens, né? E esses jovens, às vezes, eles são tomados por isso, mas, claro, gente, vamos falar assim, tem os casos que são realmente para chamar a atenção de alguém? Sim. Tem, mas aí a gente tem assim que estar atento. Qualquer sinal é bom a gente assim já falar para a pessoa, procurar ajuda, tentar conversar. Por quê? Porque às vezes não quer conversar com algum amigo, alguém da família, mas fala assim, ó, eu posso marcar um psicólogo para você ir, para você conversar. Às vezes você vai se sentir melhor. E assim, a pessoa às vezes ela muda, né, o jeito dela, quem quer às vezes se suicidar. Por exemplo, ela começa a desfazer de coisas importantes dela, ela começa a dar para alguém. Né? Aí de repente ela tem um projeto de vida que ela começou, alguma coisa assim, ela quer acabar logo, porque ela quer concluir aquilo, né? O trabalho da psicóloga ou do psicólogo ali na clínica vai consistir no quê? É um trabalho prolongado. Sim, é um trabalho assim que a gente tem que manter, porque a gente tem que resgatar a força dessa pessoa dela viver. Ela tem que se ver alguém, ela tem que se sentir alguém que ela é amada, né? Ela tem que se sentir como alguém que as pessoas dão valor para ela. Ela tem que se sentir como alguém que o outro precise dela. Ela tem que se ver como importante. Isso daí é o nosso, né, trabalho, mostrar que o suicídio não é a saída dos problemas, né? E sim saber enfrentar. É que tem vários tipos de clínicas de psicologia. Em Sim. qual que se enquadra mais? Esses casos? Os casos, de por preventivos. exemplo. Tipo de preventivo. Se a gente trabalha, por exemplo, na abordagem que eu trabalho, a gente salienta o quê? A gente trabalha em cima desses pensamentos. Então, por exemplo, os pensamentos que quem tentou o suicídio trazer para mim, eu vou trabalhar como isso para a gente tentar mudar esse significado para ela, né? Para ela, de repente, poder ver a vida de uma outra forma, né? Vamos ver também no próximo bloco a questão espiritual, porque na doutrina cristã nós sabemos que a existência é eterna. Vamos também falar sobre esse assunto em seguida. Nós já vamos voltar. Artigos escolares e para escritórios você encontra com certeza na Papelaria do Estudante, com mais de 20 mil itens para bem atendê-lo, com rapidez e qualidade. Papelaria do Estudante, Avenida 29, entre 26 e 28. Telefone 3322-8252. Portões eletrônicos, câmeras de segurança, cerca elétrica, concertina, lanças, interfones das melhores marcas e rápida instalação. Você tem na Suporte Automação, residencial e comercial. Ligue 3325-3715, Praça São Sebastião, 144 Barretos. Quando uma pessoa percebe que tem alguém ou tentando contra a própria vida ou pensando nisso, tem alguma forma de já de imediato ajudar essa pessoa, ô Patrícia? Sim, a primeira coisa assim, falar assim, vamos conversar, né? Estou aqui para mim te ajudar. Por exemplo, se a pessoa vê isso no Face. Sim, no Face hoje, assim, eu estava até lendo, já tem formas assim, por exemplo, se de repente eu vejo alguma postagem que alguém fez, que faça eu levar a ideia de suicídio, tem como no lugar do Face já, por exemplo, falar para o administrador, né, do Face, que a pessoa está pensando nisso, né, como uma forma de ajudar. E de repente, por exemplo, tem o telefone, porque todo dia 10 de setembro a gente comemora o dia que é o de Setembro Amarelo, né, de prevenção do suicídio. Então, por exemplo, no dia 10 de setembro é uma data o quê? Para ela ficar programada na nossa cabeça, na nossa mente, né? Então, por exemplo, de repente,
A gente observou tudo isso. Aí o que a gente deve fazer? Tem o CVV, porque eles que criaram a data, junto com os conselhos de medicina, né? Valorização da vida, né? Valorização da vida. E tem o telefone do CVV também, que eles funcionam 24 horas, né? Que é o 188, para estar entrando em contato, né? E ligando, né? Porque a pessoa, às vezes, assim, ela tem necessidade de falar da dor. Então, assim, a gente orienta o quê? A gente tem que incentivar o quê? Mais as pessoas falar o que elas sentem. E hoje parece, assim, que as pessoas não gostam de se expor, de falar. Por quê? Porque ninguém gosta de se sentir lá embaixo, né? Mas fica aí essa dica do telefone, então, 188, né? Do CVV. Isso. Mas, ô Patrícia, o psicólogo ou a psicóloga também não pode se valer do aspecto religioso, espiritual, para auxiliar essas pessoas? Por exemplo, na nossa fé de cristãos, nós acreditamos na vida eterna. Ninguém consegue terminar com a sua existência. A pessoa que tenta o suicídio, ou que se consegue, né? Nós acreditamos que ela só termina com a sua vida terrena. A vida é para sempre, é um dom de Deus. Como é que os psicólogos trabalham esse lado também no campo religioso? Sim, eu assim, sempre que às vezes assim, eu pego algum caso assim, que é clínico, que é mais assim complicado, porque eu sempre acredito assim, mente sã, corpo são. Então, às vezes, não adianta você fazer terapia, ir num psicólogo, você tem algum problema sério e você não ter uma religião. Então, eu sempre oriento eles aqui a se apegar a Deus, porque eu falo, sem Deus nós não somos nada, né? E eu deixo assim, livre arbítrio, porque eu falo, vocês têm que ir na religião que vocês se sentem melhor. Então a gente também trabalha em cima disso, porque eu acho assim, o conjunto para a pessoa se tratar, tanto quem às vezes cometeu suicídio, tem uma depressão, tem um transtorno bipolar ou algum outro quadro, a pessoa também, por exemplo, ela tem que estar em paz com Deus. Se ela está com Deus, dificilmente às vezes ela vai se levar por pensamentos ruins, né, por coisas ruins. Por quê? Porque Deus faz manter a nossa fé. Independentemente, né, da religião, independente da a nossa fé religião. Sempre é um auxílio, sim, poderoso, né? Então, esse lado espiritual da pessoa sempre é importante, claro, mas às vezes pode ser que na psicologia exista aí empecilhos, né, que não permitem que se trabalhe o aspecto religioso. Tem isso? Sim, por exemplo, tem alguns psicólogos às vezes que falam assim, não trabalho religião. Mas eu prego muito, sabe? Eu falo assim, não, porque você tem que ir. O que adianta, às vezes, você vir aqui e você não ir? Vai num lugar que você se sente bem. Tem pessoas que falam assim, mas eu já fui ali. Eu falo, mas você tem que ir, porque em algum lugar você vai se encontrar. Mesmo que não seja numa clínica de psicologia, numa igreja. Porque, por exemplo, quando a pessoa vai se tratar, ela tem que se tratar o quê nesses casos? Às vezes com medicamento, né, com a ajuda de um psiquiatra. E às vezes o caso é mesmo, sim, de depressão, né? Psicólogo também, né? E tem o tratamento religioso, né? A igreja não deixa de ser uma forma também dela desabafar, dela acreditar e ter fé, né? Dela ter um outro tipo de pensamento. Muito bem, nós esperamos que tenham ficado aí esses esclarecimentos. Também essa dica aí do telefone 188, né, para quem está mesmo precisando de ajuda e, né, acreditando na vida, que é um dom precioso, um dom dado por Deus, precioso demais. Nosso muito obrigado, Patrícia, pela tua presença aqui hoje, né, e essas explicações que nos foram dadas. Tá, de nada, eu que agradeço o convite, precisando eu estou aqui. Tá, ok. Então, sempre trazendo assuntos de interesse para a sociedade no programa da Web TV Lombardes, Fé e Cidadania. Até mais.